Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio, mais um podcast, mais um estudo dessa jornada que é esse livro, um curso em milagres. Espero que você esteja conseguindo acompanhar e que esteja sendo tão especial para você como está sendo para a gente. Hoje seguiremos com a leitura do capítulo 2. Hoje eu estou aqui com Gabi, que não está aqui presencial, está aqui online comigo. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Ideia. Obrigada por a gente estar aqui de novo, fazendo a leitura desse livro. Hoje, que nem a Ideia estava falando, a gente vai ler o capítulo 2. A gente está na seção 3, que é o altar de Deus. Acho que a gente pode, antes de começar, tirar Página 22. Queria falar. O capítulo 2, página 22. Então, acho que a gente pode tirar alguns minutinhos, quem puder se organizar aí, para fechar os olhos uns instantes, se conectar com o coração, vai se conectando com a imagem que você tem do divino, de Deus, se abrindo para receber o que você tem para receber aqui. Pode aproveitar também esse momento para entregar qualquer pensamento de angústia, de preocupação, de desânimo, qualquer sentimento ou pensamento que possa estar na frente. Vai entregando tudo e se conectando com o seu coração. E aos pouquinhos, pode retornar, abrindo os olhos. E vamos começar. O altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida, segundo a qual o corpo pode ser usado como meio para se atingir a expiação. Acho que a gente já pode ir fazendo umas pausas, fazendo as explicações. A primeira frase que ele traz, a expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Então é aquilo que a gente conversa, que não vai expiação é esse estado final, que é quando a mente desperta 100%, e a gente desperta do sonho de separação, que é esse sonho egóico que a gente vive aqui. E a gente só pode atingir esse lugar de consciência na mente através da nossa própria luz interior. Então quando a gente acessa essa luz, a gente libera essa luz interior e reconhece quem a gente realmente é. Aí ele vai trazer, de que desde que a separação iniciou, as defesas elas vêm sendo usadas contra a expiação. Então, muitas vezes, na história do ego, vai parecer que a gente está se defendendo, e daí ele traz a ideia do corpo, de coisas ruins, Então, de coisas que podem acontecer comigo. Então, o ego ele vai levantar muitas ideias de medo, de ataque na forma, nas situações que acontecem, nas relações. E a gente acha que a gente está se defendendo dessas coisas. Só que, na verdade, o que ele traz é que a gente está se defendendo da expiação, do processo de cura, das liberações que, às vezes, as situações estão abrindo na nossa mente. E daí a gente se fecha, não quero ver, não quero enxergar, não quero me abrir para a luz, e eu me defendo contra isso. E daí isso gera muita angústia, medo, Todos os nossos processos de equívocos, e a gente vai aumentando mais ainda as situações e nos mantendo presos aqui. Eu achei bem interessante. Eu estava refletindo sobre isso e sobre algumas questões bem polêmicas que eu nem vou levantar aqui porque, enfim, não é o momento.
mas essa ideia, né, de que a gente está se defendendo contra a expiação e essa ideia da defesa está totalmente ligada ao corpo. A minha reflexão desses dias era justamente sobre isso, né? Se eu sou o corpo, porque se a gente parte do princípio que a gente é o corpo, todos os pensamentos seguintes, eles vão estar distorcidos, né? E todas as ideias de verdade, mentira, certo, errado, bom, mal, vai estar distorcido. Se eu sou o corpo, o que eu preciso proteger é só o corpo. E se a expiação ela está totalmente relacionada com essa libertação de ideia, né, de que eu sou o corpo, então pode ser meio desafiador a gente pensar, nossa, como que os meus processos de defesa eles vão estar contra a expiação? Simplesmente por isso. Porque o que a gente está tentando defender é justamente o que a expiação está tentando nos libertar. E é profundo, porque na prática, né, o buraco é um pouco mais embaixo, mas vale essa consciência, esse conhecimento. Tenho refletido muito sobre isso também, sabe? Porque muitas vezes o conhecimento, ele só enche a nossa cabeça de ideia. O conhecimento, saber sobre coisas, sobre assuntos e teorias. Mas há conhecimentos como, por exemplo, esse, que tem muito valor porque muda a nossa vida na prática. Muda a nossa forma tanto de viver quanto de responder às situações da vida. Quando um desafio chega, o ego, que está totalmente identificado com o corpo, ele vai tentar se proteger. E ter consciência disso nos ajuda a soltar o controle, a se abrir, para permitir que a luz entre. Eu estava lendo um texto, eu não vou conseguir reproduzir exatamente como estava escrito, né? Mas como que dizia mais ou menos assim: a alma muitas vezes encontra caminhos de iluminação que são exatamente o oposto do caminho que a gente gostaria que fosse. A gente no nosso ego, né? Então, aprender a lidar com o desconforto, de quebrar esse ego. E às vezes os desafios eles vêm justamente para isso, e com esse conhecimento a gente pode permitir, abrir espaço, dar uma pequena oportunidade, né? Ter uma pequena disponibilidade de se permitir que isso aconteça. E aí a luz é liberada. E aí a expiação pode ser aceita. É isso. Frase 4. As muitas fantasias corporais nas quais a mente engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. Aqui eu sinto que ele está trazendo exatamente isso que a Deia está falando, né? Do quanto que, por a gente acreditar que a gente é um corpo, a gente acredita que a nossa salvação, que a nossa proteção está no corpo. E que o primeiro passo é a gente tirar esse altar que ele está trazendo, que a gente coloca o corpo. E aí, não é só questões, às vezes, corporais, físicas, de, sei lá, aparência. Não é só isso, a gente pode estar falando de saúde, a gente pode estar falando de alimentação, a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de relacionamento. A gente está falando de tudo isso porque o corpo é o que traz essa experiência pra gente, né? Por que a gente trabalha, por que a gente se relaciona muitas vezes por medo, inclusive, explicando assim mais nessa correlação, por medo de que a gente não tenha comida pro corpo, de que os nossos corpos fiquem separados, então a gente se sinta sozinho, então a gente precisa ter outras pessoas. Então o corpo por si só, para um curso de milagres, ele é uma criação do ego para manter a individualidade, para manter a gente preso aqui nessas ilusões. Porque pelo corpo a gente faz muitos sacrifícios, a gente cria muito sofrimento. Então o primeiro passo é a gente tirar o corpo do altar, a gente entender que não é sobre o corpo e não é ele que vai salvar a gente dessa ilusão toda. E daí ele traz que muitas crenças vão dizer que é através do corpo que a gente pode atingir a expiação. E daí eu sinto que ele está falando, às vezes até desses processos de sacrifício corporal que a gente vê em algumas religiões, ou sei lá, de jejuns absurdos. Então a gente ainda tem muita crença de que é através do corpo que a gente vai conseguir atingir
um estado de consciência, uma elevação, uma cura. Só que não é o corpo por si só que faz isso. Mesmo quem tem alguma experiência fazendo um jejum, fazendo qualquer processo desse, é a mente que está sendo curada. É porque a gente está abrindo alguma possibilidade dentro da mente, curando algo. Às vezes até uma crença sobre o próprio corpo, né? Sobre aquela necessidade do corpo. Mas não é o corpo por si só. Se eu focar nele como um meio para chegar nesse lugar espiritual, eu nunca vou conseguir. Eu vou estar sempre fadada ao fracasso. E a tendência do ego é que a gente foque no corpo, porque para ele o corpo é a coisa mais importante, é aquilo que a gente tem que mais proteger. Então ele vai sempre trazer a nossa consciência para esse lugar de proteção e nos desviar dessas possibilidades de cura da mente. Me levanta assim um questionamento sobre o ego, né? Tipo, você já deu spoiler que durante o percurso do livro ele vai aprofundar nessa questão do ego, mas agora me chegou algo assim, uma forma de enxergar o ego como uma tecnologia, né? Uma tecnologia que foi criada para a gente ter essa experiência aqui dentro do corpo, que é um veículo da consciência de certa forma também, né? E eu achei maravilhoso que você trouxe dessas austeridades, né, que são feitas, que não é o corpo que realiza a cura, e sim a mente que está ali, né, usando o corpo como um veículo. Então, o corpo é veículo e não fim. Mas aí é isso, tipo, enxergar que não é que é errado, não é que é mal o ego ter todos esses sistemas que se levantam para proteger esse veículo. Porque é o papel do ego. É como se criamos uma tecnologia e configuramos essa tecnologia para preservar a vida do corpo que pode ser sustentada, né, ao longo dessa existência nesse plano aqui. E aí a gente só precisa entender. É um lugar de redirecionamento de consciência mesmo. Tipo, o ego não sou eu. É uma tecnologia que foi criada para seus fins, enfim, que pode ser muito complexo isso, mas ao mesmo tempo esse empoderamento, sabe? Esse lugar da gente tomar o bastão e falar, não, eu não sou o corpo, eu não sou o ego. O ego está a serviço do corpo e eu estou a serviço de Deus. Eu estou a serviço da consciência, eu estou a serviço da luz. E tudo isso pode ser usado, inclusive meu ego, inclusive meu corpo, né? Perfeito. Eu também sinto assim que essa ideia do ego, ela é muito abstrata, né? E às vezes a gente começa a falar tanto que ele realmente começa a parecer um vilão, que pra mim também é um incômodo que eu tenho com isso. E eu acho, se eu não me engano, tem um trecho no livro que ele fala sobre isso, né? Que ao longo da leitura, isso eu acho que é mais lá no final, ele fala, eu induzi você a acreditar que o ego é algo externo a você, como se fosse uma entidade para você combater. Mas na verdade ele não é uma parte externa de você. Nessa analogia da tecnologia faz muito sentido. É como se a gente tivesse criado uma tecnologia para nos manter aqui. Para mim, o que faz muito sentido no meu coração é que o ego é a nossa escolha de ficar. É aquela parte nossa que escolhe ficar. E que mantém todo esse sistema funcionando para que a gente continue aqui. E esse processo todo é a gente retirar essa escolha. A gente desistir dessa escolha para escolher uma coisa diferente. Escolher ir, né? E é isso, como a nossa mente é muito poderosa, ele vai trazer a nossa mente, é a mente do Filho de Deus. Então a nossa escolha, ela vai fazer coisas muito grandes, né? Até todos esses aparatos para nos manter aqui vão ser feitos de uma maneira muito ardilosa, nas pequenas coisinhas. Então é um processo de tomada de consciência, da gente tirar essa confiança do ego, essa escolha de permanecer, para começar a ter essa escolha cada vez maior em ir embora, em abrir mão da ilusão. Ela na linha 6. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Uau! Aí eu sinto que aqui ele já... Porque a gente tem o apego ao material, né? E por que ele está trazendo que o templo não é uma estrutura? O corpo não pode ser um templo, porque ele não é uma estrutura, então não é algo físico. O templo, ele é esse estado interno de reverência, de reconhecer algo maior, né? Que está mais relacionado a reconhecer o Espírito, reconhecer a Deus. É isso que vai ser o nosso templo.
e não uma coisa física. Então, o corpo nunca vai poder ser, de fato, um templo verdadeiro. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar com o olho físico. Eu li errado. Eu li alguma coisa muito errada. É embaixo, ele é a linha de baixo. Tá na linha de baixo. Muito legal, né? Mas tudo bem, tá? Faz Perdeu, super encaixou, foi ótimo. Uma pequena edição aqui que foi feita no livro. Vamos de novo. Sua verdadeira santidade está no altar interior. Ai, meu Deus. Ai. Vou recompor. Sua verdadeira identidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal de medo da expiação e uma recusa em alcançar o olhar propriamente dito. Menina, tá difícil essa. Tem uma resistência aqui real. Meu Deus. Já começa que você falou, sua verdadeira identidade. Já tirou a santidade. Eu não vou editar, eu vou deixar. O que você acha? Não sei se que tá. Eu achei muito divertido. É super interessante, né? Como tem alguns trechos que às vezes, mesmo que não seja consciente, né? Não tem nenhum... Bem, eu não consigo nesse momento reconhecer nada, mas é interessante como que a leitura dá uma embaçada mesmo. E deve ter um propósito, certamente tem, né? Então vamos lá. Sim. Oi. Eu acho que é resistência. Porque às vezes é a leitura do que a gente está fazendo, mas também o conteúdo, né? E aí a mente vai dando umas dobradas aí. Sim. Tá, linha 8, vai dar certo. Então, vamos lá. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. Certo, né? Pelo amor de Deus. Sim. Tá. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Aqui ele traz esse aspecto que a gente estava falando do altar como um lugar interno, como um lugar que a gente acessa e que só esses olhos da alma podem ver, né? Não é um lugar físico. E aí ele até traz, né, que a beleza do templo não pode ser vista com o olho físico. Acho que mais acima que ele fala que a ênfase em belas estruturas é um sinal de medo da expiação. Que é a gente, às vezes, criar também belas estruturas, porque se a gente parar pra ver, gente, é a gente querer trazer Deus pra forma. É a gente querer se iludir com a forma, né, com um templo lindo que a gente construiu, pra gente continuar na forma, pra gente continuar achando que é o templo ali que tá trazendo essa sensação de Deus, sendo que nunca foi isso. Sempre foi para além da forma. Então a gente está depositando na forma um poder que não existe, que nos mantém presos ali cultuando. Quantas pessoas, né, gente, tem medo de, sei lá, profanar terras religiosas? Essa ideia na mente existe, de que existem lugares que são sagrados, que é o lugar que é sagrado, a gente não pode fazer isso ou aquilo, que a gente tem muito apego, que a gente sente que é aquele lugar que faz a gente sentir de determinada forma. A gente tem muitas essas ideias na mente e a gente vai tentar proteger. Só que quando a gente está protegendo a forma, a gente está protegendo as coisas do mundo.
E o convite que ele traz é não, isso é um estado interior, né? Você pode até usar esses símbolos para acessar algo, mas a verdade é que você está acessando porque é interno e ele quer cada vez mais que a gente tire esses condicionantes do externo, porque senão a gente fica muito dependente das coisas externas estarem de uma maneira específica para que a gente possa acessar o que a gente realmente é. E o que ele quer é que a gente enxergue que a gente já é isso e a gente não precisa dessas coisas fora para poder acessar esse altar interno. Uau, Gabi, que profundo que você trouxe agora, né? Porque você foi falando e é interessante como a mente não chega nem a formular uma pergunta, mas é um certo desconforto como se um confronto. É um confronto com ideias pré-estabelecidas, né? Quando você fala, por exemplo, do lugar. É claro que essa ideia, né, sobre a estrutura e aquele endeusamento da estrutura que acaba. Porque conforme eu fui lendo e você foi falando, eu fui pensando, mas poxa, não é errado você embelezar um lugar, né, que você usa para se conectar com o sagrado. Não é errado. Mas o ponto é que a gente distorce, a gente exterioriza o altar. Não é errado que seja bonito, não é errado que a beleza da matéria possa ser usada, né, como uma ferramenta, como um símbolo que nos ajuda a acessar. Mas a gente não precisa disso. E a beleza real não tá nisso. Aí quando você fala de lugares, eu acredito no meu coração, eu sinto no meu coração que há lugares que talvez possam facilitar esse acesso interno ao altar interno, mas a gente também não precisa disso. Pensa, se isso fosse uma verdade, que injusto seria esse mundo, né? Só quem vai fazer peregrinação não sei aonde, não sei o que vai ser salvo. Como assim, né? E é isso. E eu já tive muitas experiências também que me emociona pensar nisso, né? Que o altar é para todos, que Deus é para todos, que esse estado de consciência, de iluminação é para todos. E você não precisa nada além de disponibilidade, humildade e esses atributos que a gente, né, que a gente sabe que estão totalmente, que estão dentro, que é dentro, né? E assim a gente vai aceitando essa verdade tão linda, que Deus é para todos, que o amor é para todos, em todos os lugares, independente de forma. Gratidão, viu? Pela tua colocação, que ela foi bem profunda. Vou te falar que ela foi bem profunda. Obrigada. É o parágrafo 2, né? Sim. Estamos aqui num processo de não se perder. Para efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a percepção e restaura a integridade da mente. Onde então, ela desfaz a separação. Menina, hoje tá difícil, né? Essa aqui tá tipo, meu Deus, você tá feliz? As palavras estão mudando. É porque a risada também é medicinal. Então é isso. Estamos liberando. Sim. Para efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Aqui ele traz esse sentimento, né, para que realmente seja efetivo no nosso altar interior. O que tem que estar no meio é o nosso desejo por voltar, né? Essa expiação é o desejo pela cura real. Isso tem que estar de fato no meio para que ela possa desfazer a separação e restaurar essa integridade de quem a gente realmente é. Então qualquer outra coisa que a gente coloque no centro do nosso altar interior que não seja isso, não vai ser a gente conectado com Deus, não vai estar a gente indo em direção à expiação, vai ser provavelmente alguma coisa conectada com o ego. E muitas vezes a gente faz esse processo, né, de colocar no centro, às vezes até coisas que a gente quer na matéria. Então, alguma oração pessoal que muitas vezes está servindo ao ego, e é isso que a gente coloca ali no centro daquele altar, entre aspas, e fica pensando e fazendo todos os movimentos, todas as coisas que parecem, entre aspas, espirituais, mas para confirmar um desejo do ego, né? Que não é de fato a expiação, que não é de fato a cura. Então, para que seja efetivamente perfeito, digamos, né? Efetividade perfeita,
é só quando a gente coloca a expiação no centro. E dentro da gente, no lugar de todos os altares, de todas as pessoas têm esse lugar, porque a gente se lembra lá no fundo de quem a gente realmente é. Então essa meta única, ela nunca é esquecida por nenhum ser. Então dentro da gente sempre tem esse lugar para esse altar. Mas é esse processo da gente cada vez mais se lembrar e se voltar para essa meta original, para a única meta que a gente sempre teve e sempre vai ter até o final da expiação. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Aqui ele traz essa ideia da invulnerabilidade da mente, né? Que só depois que a gente teve a ideia de separação que a gente começou a ficar vulnerável a muitas ideias de medo, de pequenez, enfim. Daí que a gente começou a ter essas experiências, porque dentro da unidade e em comunhão com Deus a gente não tem nenhuma experiência de medo, a gente não se sente vulnerável, a gente não se sente sozinho, a gente não sente nada disso. Nada que o corpo, né, trazendo aí para esse tópico anterior que ele trouxe, faça com que a gente sinta, a gente sente nesse estado da mente unificada, né, da mente invulnerável. Então o processo da expiação é a gente curar os medos, é a gente deixar de ter medo e curar a ideia de separação. Sim, é isso. Eu tô ainda refletindo, não sei se conscientemente, né, mas tem uma parte da leitura lá do começo que ficou pra mim e que tem relação com esse lugar da expiação final e que é o tema, né? Porque quando você fala de expiação final, de união com Deus, o ego, o corpo, a separação, né? Tipo, a parte de nós que está identificada com a separação quer se preservar, acreditando que separação é se preservar. E talvez um caminho que para mim é suave, gentil, de manter o meu olhar na direção dessa comunhão e dessa união, não é pensar que, não, eu quero me curar para ir embora desse mundo, para nunca mais voltar, para acabar com o meu ego, para destruir, não sei o quê. Mas sim, o que eu quero é viver o amor de Deus. O que eu quero é a felicidade completa. Seja isso o que for. Mesmo que dentro da minha mente limitada e condicionada, eu ainda não tenha a capacidade de compreender o que é essa felicidade completa. Mas é isso que eu almejo. Eu não almejo menos do que o melhor, do que Deus almeja para mim. Talvez esse olhar direcionado dessa forma para expiação, seja ela o que for, nessa compreensão de que expiação é a cura final, é a libertação do medo. Quem não quer se libertar do medo, né? E se isso vai acarretar no que quer que seja, tanto faz. Não há medo, não há separação. Então, parece feliz, parece leve, parece feliz. É isso, só queria acrescentar. Enquanto eu acrescento, eu estou afirmando para mim mesma também, né? Que é sobre isso. Valdeia, gratidão, porque acho que é uma forma bem mais suave, bem mais tranquila da gente encarar isso. E acho que ajuda a gente a manter o foco, porque é isso. Ele fala constantemente, né? Isso vai ser a sua salvação, felicidade perfeita, não vai ter medo, sua mente vai estar curada, tará. Ele fala tudo isso. Só que, mesmo ele falando, conforme ele vai trazendo o que é expiação, não tem como o ego não ficar morrendo de medo, né? Então eu acho que a gente focar em algo que é mais essencial, como se trouxe, né? Da felicidade. Então, é o lugar de acessar a felicidade, de acessar amor. E eu sinto que isso ajuda a gente até em treinos, às vezes, mais práticos, de eu tô com uma situação difícil e eu tô orando e eu peço para que seja feita a vontade de Deus. E aí eu tenho medo da vontade de Deus. Então, se eu me conecto com essa ideia de que a vontade de Deus é o amor perfeito para mim, é a felicidade perfeita,
Isso ajuda a gente a atravessar esses medos que são levantados, do tipo, Deus não vai querer pra mim uma coisa ruim. Ele vai querer a minha felicidade. Pode ter até um desconforto, que nem você trouxe, porque às vezes eu vou desfazer uma ideia que eu tô apegada, alguma parte do meu ego vai ser desfeita. Mas quando é desfeita essas coisas, a gente tem uma sensação de liberação, de crescimento, de cura. Então é isso que eu quero, essa é a direção que eu quero ir. Por mais que seja desafiador agora, e me manter preso nessa luz, digamos assim, nessa luzinha que a gente vai carregando e se mantém o foco ali, que é esse o caminho que a gente quer seguir. É isso. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar, é isso? Contemporizar. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uau, nossa. Eu sinto que essa frase é um lembrete pra gente, né, acho que também até de calma, né, de que o nosso limite de criar caos, ele tá contido, tá tudo bem. Você pode estar aí fazendo a sua loucura, o seu caos, mas tem um limite que tá fixado, que é como se a gente nunca fosse se machucar mesmo, né? Me vem essa ideia de um pai amoroso, que fala assim, tá bom, criança, você quer brincar dessa brincadeira doida aí, você brinca, mas ele deixa assim, tipo, cercadinho, tudo arrumadinho pra gente, não vai acontecer nada com você. Você brinca aí, quando você cansar dessa brincadeira, você fala que eu tô aqui esperando você cansar. Que é um livre-arbítrio para ele. Então, o resultado final ele sabe que é assim, a gente vai cansar dessa história e a gente vai dar o nosso sim para expiação e voltar. Só que quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Quanto tempo eu vou procrastinar essa meta, essa tarefa? Aí sim que é o nosso livre-arbítrio. Aí tá em direção realmente ao nosso querer, a nossa vontade, a nossa disponibilidade no momento. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Uau. Aqui, eu acho que essa frase assim, é bem legal também de lembrança pra gente, né? Que a tolerância à dor pode ser alta, mas ela tem limite. Então a gente tem uma capacidade de tolerar a dor bem alta, porque a gente criou toda essa loucura e a gente continua se engajando nela. Só que ela tem um limite. Então, por mais alta que seja a nossa tolerância para isso, vai ter esse limite final onde a gente vai, que nem a gente estava falando, de desistir disso, né? E essa ideia de que é perceber que tem que existir um caminho melhor, que é a oração inicial de um curso de milagres, né? O curso de milagres ele vem a surgir através da oração da Ellen, que fez que foi quem recebeu o livro e escreveu, e do Bill, que fez a edição junto com ela, de que tinha que ter um outro jeito de viver, né? Então é esse lugar na mente onde a gente cansa de tudo que a gente fez, a gente cansa de toda essa história, a gente cansa de tudo que a gente já tentou várias e várias vezes e pensa, tem que ter uma saída diferente, tem que ter um outro jeito. E aí vem a ser o ponto de mutação. É nesse lugar, né, que vai ficando cada vez mais firme, que nem ele trouxe, que essa mutação é feita e a gente dá o nosso sim cada vez mais firme em direção à expiação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. O investimento alternado nos dois níveis da percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo.
mas o resultado é tão certo quanto Deus. Ai, que lindo. E aí eu sinto que nessa frase 9, que ele fala do conflito, ele vai falar sobre o nosso conflito interno, né? Quantas vezes a gente tem esse conflito, pode ser na forma, nas coisas pequenas, né? Do que fazer. Eu sinto que também é esse processo do treino de ouvir guiança, do treino de estar presente, porque estar disponível para expiação, para cura, para os milagres, é a gente estar disponível a olhar para o nosso ego e a não escolher ele. E daí vem essa questão dessa dúvida, desses conflitos internos que começam a aparecer. E às vezes a gente vai ter uma decisão e a gente tem uma guiança e a gente vai ficar, eu vou seguir isso aqui, que eu sei que é guiança, eu vou seguir isso aqui que o ego tá falando. Porque o ego, ele sempre vai trazer algo que é sedutor. Seja por preferência, porque é algo que eu quero, seja por medo, porque esse caminho parece melhor na visão do ego, vai ser mais seguro do que o caminho da guiança. Qualquer que seja a resistência, ela vai ser levantada para que a gente escolha novamente ficar, para que a gente escolha de novo perpetuar. E esses conflitos, quanto mais a gente dá o nosso sim, mais claros, entre aspas, eles vão ficando, porque a gente vai tendo guianças mais claras e percepções mais claras do nosso próprio ego. Mas que nem ele trouxe, o resultado é tão certo quanto Deus. Então, no final, sim, esse vai ser o resultado. A gente vai acabar chegando na expiação e escolhendo Deus de novo, né? E é interessante ele trazer esse lugar de, pode acontecer, viu? Pode ficar bem agudo esse conflito, porque não é porque a guiança vai ficando mais clara que necessariamente, pode ser que sim, mas não que necessariamente vai ficando mais fácil. Porque talvez o próprio ego e essa dualidade de percepção, essa dualidade, né? Tipo, essa percepção aqui e ali. E talvez isso faça parte até de um movimento de mudança, de migração de consciência mesmo, de sair da percepção do ego e ir para essa percepção do Espírito Santo, né? E aí, conforme você vai transitando lá e cá, o próprio ego vai criando, né? Tipo, vai refinando o nível de complexidade da razão para que a gente siga esse lugar do ego, né? Da percepção. Então pode vir a ser agudo o conflito, mas é lindo entender que, tipo, uma vez que a gente diz sim, é absoluto, né? Como esse livro. Maravilhoso. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Aí eu sinto que aqui ele tá super já consolando a gente. Tá super já. Olha, vão vir conflitos, os conflitos vão ser agudos, você vai ficar confuso às vezes, e às vezes você vai meio que errar na escolha, na forma, vai parecer que vai errar. Mas o que ele tá falando assim, na visão espiritual, não existe erro, o erro não é visto, né? Meramente existe o espírito procurando pela expiação. Então essa ideia de erro, que a gente fica, escolhi errado, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, é um processo do ego, que é ele querendo que a gente sinta culpa, que a gente sofra, que ele tá falando vão vir conflitos e tá tudo bem, que às vezes você vai escolher de novo o ego. Mas no final, o resultado é certo, você vai chegar onde você tem que chegar, e pro espírito nem existe essa coisa de erro, então não fica pensando nisso, não fica empanado com isso, não existe. Existe só essa direção, essa busca pela expiação, porque o espírito quer o que é verdadeiramente útil, que é um retorno para casa. Então, se você pegou lá na tua bifurcação o lado errado, o espírito ele não vai ficar, eu devia ter... Não, ele vai só pensar qual que é a próxima bifurcação que vai me levar de volta para aquela direção. E ele vai estar só querendo seguir na direção de volta. Esse é o objetivo do espírito, é só seguir em direção à nossa expiação. Não é ficar preso no erro ou olhando para a ideia do erro. Até porque, se a gente for analisar, enquanto a gente está, entre aspas, errando, na verdade a gente está só aprendendo, a gente está só refinando essa habilidade. Então faz tudo parte do processo, tudo está sendo útil ao nosso desenvolvimento. E o espírito consegue perceber isso. Quem não consegue perceber é o ego, que vai tentar ficar torturando a gente e fazendo a gente sentir culpado, preocupado, triste, com medo, por conta das nossas escolhas. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro
e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso reestabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais capaz de tolerar adiamente. Incapaz. Ela é incapaz, gente. Vamos ler do começo de novo. Isso reestabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como instruções muito pequenas de intrusões, que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. Uau. Aqui ele reforça de novo essa questão da visão espiritual, né, de que o espírito não vê o erro e que uma vez que ele vê que o seu altar, né, foi profanado, que nem ele falou, o que o espírito faz é imediatamente restituir esse altar, né, fazer aquilo que for necessário para que aquilo seja restituído ao local, sem ficar preso nessa ideia de certo, errado, de culpa, não. O foco é a cura, o foco é ser verdadeiramente útil, né? E aí ele fala que quanto mais a gente tem esse treino, mais fica difícil a gente se desviar. Então, quando a gente está se desviando ainda do que a gente está falando, a gente ainda está em processo de aprendizado, ainda está sendo útil. Mas conforme a gente vai treinando muito a mente, a gente vai ficando muito acostumado, a gente vai acessando cada vez mais cura, cada vez mais estado de paz, algumas coisas que a gente tolerava se tornam intoleráveis. Alguns estados da mente, algumas escolhas que a gente fazia já não são mais nem possíveis. A gente já não tem mais a bifurcação, a gente tem só um matinho ali que a gente sabe, não vou nem olhar para aquele lado, eu vou só seguir na direção. Isso vai se tornando cada vez mais intolerável e o nosso sim vai ficando mais fácil, porque a nossa visão vai sendo limpa. Pensando até que a gente está desfazendo parte do ego. Então, conforme a gente vai desfazendo, a gente vai tendo mais clareza de quem a gente realmente é, de qual é o real caminho, e menos a gente ficar preso nessas ilusões, né? E eu sinto que, na prática, é esse processo de guiança, e acho que quem exercita a guiança vai percebendo isso, como que é didático isso, da gente ter uma guiança e às vezes a gente seguir, ou a gente não seguir, e a gente começar a seguir até aquelas que são improváveis. A gente vai sendo treinado para esse lugar de confiança. Então, mesmo que venha aqui o ego falando XYZ que isso é uma loucura, como eu já fiz isso várias vezes, como eu já acessei muitos estados de cura, de paz na mente, eu não quero mais ficar pegando esse risco de não fazer aquilo que eu senti que é para fazer. Eu começo a realmente desenvolver essa confiança e ter mais clareza sobre o meu papel, né? Sobre essa ideia de que tem algo maior cuidando, de que eu posso confiar nessa guiança. E aí a gente não tolera mais esse desconforto, a gente já não tolera mais essas escolhas que a gente fazia antes, achando que estava se protegendo. E os nossos passos vão ficando cada vez mais firmes no caminhar. Lindo, é isso aí. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Ai, gente. É demais, tão né? Lindo. É muito linda, é muito linda. E eu acho que vem pra esse lugar, né? Porque quando a gente lê, né, tem que ter um outro jeito de viver. É realmente um outro jeito de viver, muito diferente do jeito que a gente vive no mundo. Porque pra gente viver no mundo atualmente é viver num mundo de dúvidas. A gente acha que é natural ter dúvida de tudo, ficar culpado, ficar pensando, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, agora eu tenho essa opção, eu posso escolher isso, posso escolher assado. E o que ele tá falando, não, as crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Que vem desse estado na mente de confiança plena, de não tem dúvida, é pra lá, é pra cá, e eu vou destruir o plano da salvação, uma coisa horrível vai acontecer. Não, é a confiança perfeita. Esse lugar na mente onde você não tem mais essas brechas de medo e de dúvida.
Você tem esse fluxo de confiança onde você só vive a paz e o amor de Deus, né? Que é aquela analogia que a gente fez alguns podcasts atrás de Deus, o Espírito Santo como sendo o condutor do carro e a gente no banco do passageiro. É tipo, me leva, né? Esse é o estado da mente que ele tá propondo pra gente. Deixa que eu te conduzo e você aproveita a paisagem, você aproveita o flow, você vai ter contato com esse amor, né? Experienciar essa confiança e esse amor perfeito. Esse é o teu papel aqui. Não é ficar fazendo a escolha, virar pra direita, virar pra esquerda, que é o que o ego quer que a gente fique, né? Que a gente tem essa coisa de, não vou escolher aqui, vou escolher assado, que mantém a gente nesse estado constante de dúvida, de medo, de desconfiança, de arrependimento, de culpa. E o que ele traz é que existe um lugar na nossa mente, existe uma forma de viver onde é garantida a confiança perfeita em Deus. E que esse é o outro jeito que a gente pode conseguir à medida que a gente caminha nesse curso. Me veio aqui, não sei como é que eu vou conseguir colocar em palavra, mas uma reflexão que outro dia, que eu já ouvi várias vezes, né? Uma professora que eu estudo de filosofia, ela fala dessa analogia, dessa simbologia, porque você que está ouvindo, em algum momento você pode passar pela nossa cabeça, pela tua, pela minha, pela nossa cabeça, né? Esse lugar de, nossa, estou muito distante dessa confiança perfeita. Estou muito distante dessa conexão e dessa fé de que eu posso ir para lá e para cá e tá tudo bem. E aí tem essa analogia, né, que tem a ver com o sol. Talvez o consolo perfeito e a confiança perfeita seja como olhar para o sol. E esse lugar de dúvida, de medo, é você virar numa direção contrária. Então não é sobre, porque, por exemplo, se você, essa professora ela fala isso, né? Se você fecha a janela da sua casa, se você, né, impede o sol de entrar, você não acessa o sol. Mas se você abre a janela, não é que você fica mais perto do sol, mas você permite que o sol te acesse. Então, independente de onde a gente está, independente de onde você esteja ou do quão você se considere distante da expiação, olha na direção da luz, que a luz te alcança. Olha na direção, confia que é só olhar na direção da luz que você pode sentir no teu íntimo, né? Esse amor perfeito, esse anseio de Deus, né? Pela expiação, pela tua felicidade perfeita. E é como a gente estava falando no início do podcast. Faz sentido que seja para todos. Faz sentido que seja para todos a qualquer tempo. Basta a gente se abrir para isso. Abrir a janela, né? Para Deus entrar. Perfeito, Déia. Eu sinto que é exatamente isso. É um estado da consciência, né? Essa ideia de confiança. E a gente, nesse estágio que a gente está agora, a gente vai ter oscilações mesmo. E é o que ele traz do escolher de novo, né? Abrir a janela e escolher de novo. Eu falo, pera um pouco, tem uma janela aqui que tá fechada. Deixa eu ir lá abrir, né? Então deixa eu mudar o meu pensamento. Deixa eu escolher de novo. Entrar em contato com esse medo que eu tô sentindo para entregar ele pro Espírito Santo. Entrar em contato com essa ideia de confiança perfeita, de que Deus quer o melhor para mim, um amor perfeito. Fazer esse movimento interno para que eu escolha de novo e entre de novo nesse estado de confiança. Eu sinto que tudo que ele traz aqui, de certa forma, em algum nível, a gente já experienciou em pequenos momentos. Algumas pessoas talvez em momentos maiores, em períodos de vida, semanas, vezes, anos, não sei. Cada um tem o seu processo. Alguns em pequenos momentos, mas todo mundo já experienciou. E é tipo essa portinha mesmo, essa janelinha que fica aberta na nossa consciência, que a gente fecha às vezes, ou que a gente pode abrir e deixá-la sempre aberta. E a consciência que ele traz, que muitas vezes é absoluta, que assusta a gente. De, pode ser feliz sempre, pode ser confiança em Deus sempre, pode ser amor perfeito sempre. Desse absolutismo, assusta porque a gente vive ainda muito na oscilação. Então parece que a gente está muito longe disso. Mas eu sinto que o papel dele é dizer que sim, que pode ser assim. Sabe? De que existe sim essa possibilidade. Que enquanto a gente continua só acreditando que tem que sempre oscilar, que tem que sempre ser difícil, que tem que ser só quando a gente vai em XYZ naquele momento específico, por 5 minutos eu posso acessar isso, a gente está colocando condicionamentos na frente, a gente está colocando barreiras na frente para um dia poder acessar de fato essa consciência. E é que nem se trouxe, a qualquer momento que eu tiver sim verdadeiro, que eu acreditar nisso aqui verdadeiramente e abrir mão das barreiras, eu já vou acessar esse estado de consciência. É que a gente não acredita nisso,
E porque a gente também coloca muitas barreiras. Não acreditar nisso também é colocar barreiras, porque na última instância, essa é a verdade. A gente sabe disso, que essa é a nossa natureza como espírito, o estado de confiança, o estado de amor e de paz e felicidade perfeita, né? Sim. O erro é um super ponto, né? E a forma como a gente enxerga, lógico, né? Eu falo erro no sentido da nossa percepção do erro e de como a gente é ensinado a lidar com o erro. Essa ideia do caminho em direção ao sol, que também é uma analogia que o meu professor espiritual, meu mestre do coração, ele faz, né? De você estar olhando na direção ao sol, ela é muito valiosa. A gente pode realmente abraçar, né? Se fizer sentido para você, abraçar essa analogia, porque o erro é quando você, sei lá, você se distrai, você olha assim numa outra direção e é sobre simplesmente, como está escrito aqui, né, no parágrafo anterior, é simplesmente voltar à rota. E quanto tempo a gente perde? Ah, não, mas o meu erro foi muito grave, mas eu fiz lá, mas lá. E nisso, a gente simplesmente está se recusando a olhar na direção do sol. É claro que às vezes um erro, e muitas vezes o fato da gente ficar se remoendo ali num erro, talvez possa existir um aprendizado. Foi como o Gabi falou, que às vezes, que até os erros, eles são ferramentas de aprendizado, de refinamento, né? Então, ok, errei. O que esse erro me traz de aprendizado? É isso. Pronto. Olha na direção ao sol. E segue na direção ao sol. Sem olhar para trás. Sem olhar para trás. E, não, mas eu não consigo porque o meu erro foi muito grave. Tem mais algum aprendizado? Tem algo que você está deixando passar? Porque às vezes se tiver, vai ser um pouco difícil olhar na direção do sol. Porque tem um aprendizado ali, tem uma pérola ali que você ainda não recebeu. Mas se você recebeu, entende que o melhor que você pode fazer por você, pelo outro, pelo mundo, é olhar na direção do sol. E deixar para trás o que está atrás, né? E é um super exercício, né? Que é soltar a culpa. A culpa pelo erro. Já não basta errar, tem a culpa que a gente tem que lidar e que às vezes entra num looping, né? E é um super exercício soltar. Sim, sim. E eu sinto que isso até às vezes leva a gente para reflexões do apego que a gente tem ao sofrimento, sabe? Eu sinto que ele leva muito a gente para esse lugar e às vezes eu também fico refletindo o quanto que não necessariamente são as coisas, é como se a gente usasse as coisas que a gente faz para nos manter nesse estado de culpa em alguns momentos. Porque a gente já escolheu pela culpa, a gente já escolheu por nos sentir pequenos, defeituosos, sei lá, egoístas, ruins, enfim, a gente tem já essas crenças, essas ideias, e a gente usa às vezes as coisas que acontecem pra continuar preso ali. Porque muitas vezes são coisas pequenas, quantas vezes a gente fica se remoendo, se apegando àquilo, quando a gente podia de fato ter a escolha mais simples de, ok, eu fiz isso, deu errado aqui, na próxima vez eu faço diferente, enfim, o aprendizado que eu tenho, muitas vezes em coisas pequenas, que nem a gente tá trazendo às vezes em coisas grandes também, e voltar em direção à luz. E a gente escolhe ficar ali, remoendo e se apegando, e, enfim, se juntando cada vez mais a essa ideia de sofrimento, de culpa. E eu sinto que esse é um processo muito, assim, muito profundo, assim mesmo, da gente encarar isso como uma escolha num determinado nível, da gente permanecer no sofrimento e de que sim, a gente pode virar em direção a esse sol de novo e só caminhar de novo. Sim. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros, em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através dos meios impróprios. Então, a primeira frase que a gente está continuando é aquela que ele diz que as crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Então, enquanto a gente não consegue a confiança perfeita, a gente vai desperdiçar os nossos poderes criativos, que é a criação mesmo, em coisas que não vão resolver, né? Como se fossem paliativos, né? Tentativas que ele traz inúteis para tentar manter esse conforto. Que muitas vezes vão ser coisas da forma mesmo, né? Coisas do mundo que a gente acha que pode trazer confiança, que pode trazer segurança pra gente, mas que todas as coisas do mundo podem ruir, né? Você pode pensar que qualquer coisa do universo acaba, rui. Sei lá, até o sol, se você for olhar pro sol, um dia ele vai explodir e ele vai deixar de existir. Então, tudo literalmente, né?
Por isso que ele está trazendo nessa sessão sobre o altar interno. Então, isso é algo interno, essa confiança em Deus é interna. E O aí sol é também, inabalável. gente. O sol é interno. O sol é um símbolo, não é esse sol que você tá olhando. É só uma analogia. Sim. Sim. Mas é essa sensação mesmo, né? Desse sol interno que a gente está buscando e que ele é interno e ele é realmente irrefutável. Que ele é interno. Nada pode, de fato, abalar essa integridade. E enquanto a gente não acessar esse sol interno, essa parte íntegra nossa, e a gente colocar em qualquer outra coisa, que nem ele falou do mundo, qualquer coisa banal, inútil, a gente vai estar fazendo um esforço inútil para atingir essa confiança real em Deus. Eu me lembro de uma etapa assim da minha jornada. Muito dolorosa, inclusive, para mim foi um momento de uma depressão, e eu me lembro exatamente da sensação que começou a brotar dentro de mim conforme eu ia tentando trazer conforto em relações, em coisinhas que estavam ali ao meu entorno, né, tipo, para me sentir mais segura. Esse incômodo foi aumentando dentro de mim, tipo, você sabe que isso não é verdade, você sabe que isso não é real, e aquilo foi me trazendo uma angústia num primeiro momento, assim, foi bem desafiador, mas quão importante foi, né? E é isso, eu só queria trazer essa partilha mesmo da minha jornada e de reconhecer na prática, na minha vida, esse borbulhar dentro de mim dizendo, olha, você já sabe que o caminho não tá aí. Não é que o conforto na matéria não é uma coisa legal, sabe? A gente pode brincar e se divertir e tal, mas que não é a confiança verdadeira. E talvez quem está despertando, né, todo mundo que está passando por esse processo de despertar, começa a reconhecer lá no fundo, opa, olha você depositando muita expectativa aqui, olha você se apoiando muito em algo que não é verdadeiro. E é profundo e lindo, né? Talvez tenha a ver, aí eu já não lembro qual é o parágrafo, mas que é essa coisa de que vai ficando cada vez mais difícil sustentar as escolhas do ego, porque as escolhas da consciência começam a ganhar mais força. A bifurcação começa a um caminho ficar muito mais claro e outro caminho começar a se dissolver, né? Não que seja fácil, não que seja simples, porque a gente está saindo de um estado de consciência. Pode ser fácil, depende, né? Mas é isso. Lá no fundo a gente começa a ouvir essa voz. Lá no fundo a gente começa a reconhecer que os caminhos inúteis que a gente às vezes ainda escolhe, né, se apoiar, mesmo despertando, e tá tudo bem, né? Eu sinto que realmente esse é o processo que a maioria das pessoas, quando tem esse despertar, começa a fazer, né? De perceber quanto a gente procura em um tanto de coisa e a gente continua não achando, né? E como a gente vai abrindo a mão dessas coisas, a gente vai se desidentificando para se identificar com esse caminho que ele está trazendo pra gente, mas como que nem ele trouxe, quanto mais a gente caminha, mais a gente também percebe que a gente ainda tem pequenas coisinhas que a gente ainda está se apegando, achando que é a segurança, e daí são novos caminhos que a gente vai se desapegando, que a gente vai curando para continuar seguindo esse caminho trilhado por ele, né, de confiança real desse processo interno, e o quanto que isso é profundo. Às vezes no início parece mais externo, e às vezes depois a gente começa a perceber até em movimentações internas de pequenos apegos a ideias, a situações, e do quanto a gente continua ainda tentando trazer para a forma, ou trazer para coisas externas, para aquilo que não é realmente verdadeiro nosso. É essa verdade, né? A gente quer trazer a verdade para a ilusão, que nem a gente traz, né? E não o processo contrário. 3. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. Eu acho que eu vou ler inteiro, porque senão é um pouco estranho. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros, em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através dos meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor
do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem Ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. É isso, gente. É que no final ele traz de novo, né, essa ideia do altar de Deus, e a única coisa que realmente importa é a gente entregar a expiação, né? E é muito bonita essa parte final que ele traz, né, de que Deus é solitário sem seus filhos e eles são solitários sem ele. E eu acho que eu até já vi, não sei se era Lembrete do Amor ou se era realmente um trecho de um Curso em Milagres, ou se alguém só escreveu esse raciocínio falando assim, quando você se sentir mal, quando você tiver com uma baixa autoestima, você lembra que Deus está incompleto sem você, né? Tipo, você é tão importante que sem você Deus está incompleto. Então é esse lugar, assim, de amor, de entender que a gente realmente é muito amado e faz parte de Deus, e que sem a gente a expiação não está completa. Então o nosso papel, ele é muito importante nesse sentido. Essa cura que a gente faz, esse caminho de volta, ele é muito importante pra gente, inclusive pro próprio Deus. E para todos, né? Exatamente, para todos. O caminho da expiação é o caminho da cura de todos, é o caminho da paz de todos, é o caminho da felicidade de todos. Olha que correção na mente que é essa consciência, né? O quanto a gente está habituado e foi educado a entender que sofrer junto é sinal de amor, é sinal de benevolência, é sinal de que eu tô fazendo alguma coisa. Se eu tô sofrendo, se eu tô me revoltando, se eu tô me sentindo mal junto com o mundo, eu tô ajudando o mundo. E aqui é um lugar de não, é o contrário. Se eu tô brilhando, eu tô ajudando. Se eu tô em paz, eu tô ajudando as pessoas que eu mais amo, as pessoas. E é claro, eu falo das pessoas porque esse é um anseio de muitas das pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo esse podcast, é o meu, né? Muitas vezes eu tenho esse anseio, assim, de ver todo mundo bem, todo mundo em paz, todo mundo feliz, né? Que é isso que faz sentido pra mim, não faz sentido um ou outro, mas é nesse de grão em grão, né? É eu fazendo o meu trabalho por mim que eu inspiro, não inspiro em palavras, nem ações, eu acredito, lógico que ações num nível da forma podem inspirar, mas na verdade, sabe, eu fico pensando na luz que eu emano quando eu tô em paz, e o quanto a luz é esse lugar do sol, né, esse lugar da cura. Então, se eu brilhar, eu tô colaborando, e é isso, muito lindo, muito amoroso, justo, e faz todo sentido dentro do meu coração. Motiva, né? Gratidão. Deixa o coração quentinho. Deixa o coração quentinho. É isso. Maravilhoso. Que sessão linda, poética. Gratidão, Gabi, pela tua interpretação sempre profunda, certeira, maravilhosa mesmo, assim, que gera bastante reflexão, gera muito movimento interno e muito positivo, assim, muito positivo. Gratidão de verdade pela tua dedicação. Gratidão a você que está ouvindo, que você possa também estar recebendo
essas pérolas, né, que esse livro traz, esses códigos de luz que esse livro traz em tantos níveis que vão muitas vezes além da mente, além do entendimento racional. E é isso. Agradeço. Quer trazer alguma coisa, Gabi, para fechar? Só agradecer pela oportunidade para a gente estar aqui juntos de novo, lendo essa sessão maravilhosa. Gratidão, Déia, e gratidão a todo mundo que ouviu o podcast. Lembrando que você pode, se você está assistindo no YouTube, eu não sei se o Spotify tem isso também, esqueci de verificar desde o último podcast, mas talvez tenha um sininho aí que você pode ativar, e aí toda vez que eu subir, né, um episódio novo, você já recebe a notificação de que o episódio está aí, e aí você pode receber. Se você conhece alguém que você sente que esse estudo, né, que esse trabalho pode beneficiar, e se você quiser encaminhar também, compartilhar esse áudio, esse vídeo, a gente super agradece. E é isso, vamos seguir semeando com todo o nosso amor. Até o próximo podcast. Beijo, gratidão.